Pessoal, tudo bem? Sou o professor Luciano Filizola, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos um pouquinho de direito penal. A proposta de hoje, então, é estudarmos sobre conflito aparente de normas. Esse é um tema que vem caindo bastante em OAB, cai em concursos, tá? Principalmente quando há uma relação com o estudo do concurso de crimes, que a gente poderá fazer em um outro momento. Então, o conflito aparente de normas, ele se dá da seguinte maneira, tá? É quando eu tenho duas ou mais normas que aparentemente, pela sua semelhança, por terem elementos em comum, poderiam ser aplicadas ao mesmo caso. Mas como o próprio nome já diz, essa aparência, esse conflito, ele é apenas aparente, ele não é real. Por quê? Presume-se que o ordenamento jurídico ele é harmônico. Não é possível que eu tenha esse conflito entre os dispositivos, ainda mais quando a gente fala em direito penal, quando a gente está tratando de normas incriminadoras. E então, em razão do princípio do nebis in idem, o que é o princípio do nebis in idem? É aquele segundo o qual eu não posso punir o sujeito duas vezes pelo mesmo fato. Tá? Então, esse princípio não tem relação com aquela ideia de que se o sujeito praticou um crime, foi condenado e aí cumpriu a pena dele, se ele sair praticar o mesmo crime, né, como tem um filme, não é nada disso. Aqui é exatamente, tá, é um princípio que visa impedir, visa evitar que o sujeito seja sancionado duas vezes por dispositivos diferentes em razão do mesmo fato, em razão das mesmas circunstâncias. Como, por exemplo, no crime de infanticídio. Então, é a mãe que mata o filho durante ou logo após o parto em razão do estado puerperal. E eu lá no artigo 61 eu tenho uma agravante que fala assim, agrava-se a pena o crime praticado contra descendente. Essa mãe que mata o filho nas condições do puerpério, praticando infanticídio, vai ter ainda a pena agravada por ter praticado um crime contra um descendente? Não, porque se eu assim agisse, haveria o quê? Um bis in idem. Okay? Eu teria uma dupla incidência sobre o mesmo fato, que ser mãe, ser alguém praticando um crime contra o descendente, o que já é um elemento do infanticídio. Então ele não pode ser usado novamente para agravar a pena da pessoa. Tá legal? O que a gente vai estudar aqui, e esse é o grande ponto de relevância na maioria das questões, tá? Se refere ao conflito aparente de normas incriminadoras, quando eu tenho tipos penais que são muito semelhantes, eu tenho elementos em comum e que poderiam dar a impressão, né, de se permitir uma dupla imputação, tá ok? E aí, então, para resolver, solucionar esse conflito, nós temos quatro princípios. Temos o princípio da especialidade, da subsidiariedade, consunção e alternatividade. Tá? Na prática, na advocacia, tá? No dia a dia, não importa o princípio que eu vou usar. Não importa. O que importa é eu identificar o problema e saber solucionar o problema. Saber identificar qual norma eu aplico e qual norma eu afasto. Porém, muitos concursos, até hoje, às vezes caem em questões que vão exigir que você identifique o princípio. Tá legal? Então, vamos tentar definir um pulo do gato, tentar definir alguns critérios que, às vezes, a doutrina se confunde para tentarmos se situar da melhor maneira. Tá bom? Então, é o seguinte, o princípio da especialidade é porque eu tenho uma relação de norma especial e norma geral. A relação entre elas não é de norma mais grave ou menos grave, mas sim de uma norma que vai trazer elementos a mais que a outra não tem. Então eu vou ter condutas semelhantes, os tipos penais vão estar definindo praticamente o mesmo crime, então são condutas muito semelhantes, porém uma vai trazer elementos especializadores, circunstâncias mais específicas que a tornará mais específica do que a outra, do que o outro delito, tá bom? Exemplo, o crime do homicídio, tá? Então, o homicídio é matar alguém. O crime de infanticídio que a gente acabou de falar também é matar alguém. Só que é a mãe que mata o filho durante ou logo após o parto em razão do estado puerperal. Então, se essa mãe mata essa criança, então ela está matando alguém. Eu poderia responsabilizá-la por homicídio e infanticídio? Não, porque isso geraria um bis in idem. Então, a norma mais específica para esse caso é o que? O infanticídio, que vai afastar o 121, vai afastar o homicídio, tá certo? Pois bem, outro exemplo, o crime de contrabando. Então, o crime de contrabando, ele define o quê? A hipótese do sujeito que vai importar ou exportar alguma mercadoria proibida, considerada proibida, que é diferente do descaminho, que é o não pagamento do imposto aduaneiro, tá? Mas e se o sujeito estiver contrabandeando armas ou contrabandeando drogas? Ele vai responder pelo Código Penal? Então o sujeito chega aqui no porto, aqui no Rio de Janeiro, com um carregamento de cocaína.
ele está contrabandeando drogas. Ele vai responder pelo Código Penal ou pela Lei 11.343, pela Lei de Drogas? Pela Lei de Drogas, que no artigo 33 fala importar ou exportar drogas sem autorização legal, tá certo? Então, porque é mais específico, então, pelo princípio da especialidade, eu vou ter a norma específica, afasta a norma geral, tá bom? Agora, o outro princípio é o da subsidiariedade, que não se confunde com o princípio geral do direito penal, que tem o princípio da subsidiariedade, embora o significado seja semelhante. Dizer que algo é subsidiário é dizer que algo vem por último. Então, quando eu falo que o direito penal é subsidiário quando comparado aos outros ramos do direito, quer dizer que o direito penal vai ser aplicado em último caso. Tá? Mesma coisa, uma norma subsidiária, ela fica no chamado banco de reserva. Então, ela quase nunca vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada quando não tiver uma outra norma que melhor se encaixe. Então, eu tenho uma relação entre norma subsidiária e norma principal. Então, é como se eu tivesse os jogadores titulares, que são os melhores, e aí aqui sim eu tenho uma relação de norma mais grave com a menos grave. Então, eu tenho ali os jogadores titulares, tá bom? E na ausência de um jogador titular, eu pego a norma que está no banco de reserva para colocar em jogo, tá bom? Então, aqui eu vou ter o quê? A norma subsidiária e a sua relação com a norma principal é que vão ter descrições também de comportamentos, de condutas que estarão em ambos os tipos. Todavia, os crimes são completamente diferentes. Diferente lá do princípio da especialidade, aqui os crimes são completamente diferentes. Porém, há em comum algum tipo de conduta. E aí, aquele que define aquela conduta como um crime mais grave vai afastar a norma subsidiária. Tá ok? Exemplo, nós temos casos de subsidiariedade expressa, como é o caso do crime de perigo à vida ou à saúde. E aí, então, esse crime, ele fala, olha, colocar em perigo a vida ou a saúde de alguém, pena, e aí diz lá, caso não configure crime mais grave. Então, um outro crime, como uma tentativa de homicídio, o crime de incêndio, artigo 250 do Código Penal. Então, se eu taco fogo numa casa, no meio de um condomínio, ou numa rua que é residencial, tá? Ou aqueles condomínios de casas conjugadas, e aí eu coloco fogo numa casa, aquilo gera um perigo muito maior, não só a uma pessoa, mas um crime contra a incolumidade pública, com uma pena maior. Daí, então, afasta-se o crime de perigo lá dos crimes de perigo contra a pessoa, tá bom? Esse delito de perigo ele vai ser aplicado quando não configurar um crime mais grave, como, por exemplo, brincar de aviãozinho de controle remoto, tá? Mas só que em via pública, dando rasante em motocicleta. Ah, rapaz, que susto que ele tomou. Ah, olha só. E aí, então, é uma situação específica, colocando em perigo uma pessoa ali específica. Então, eu não tenho uma norma que defina como crime brincar de aviãozinho de controle remoto, colocando em perigo. Não tenho. Então, faltando essa norma principal, eu aplico a norma subsidiária. Outro exemplo é o do 146, o crime de constrangimento ilegal. Então, é um crime contra a liberdade muito amplo, porque é quando você usa de violência ou grave ameaça para obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que a lei não imponha. É muito aberto. Só que esse constrangimento vai estar presente em várias outras condutas, em outros crimes, tá? Que tenham a sua dose de violência ou grave ameaça. Por exemplo, o estupro, o roubo. Então, no roubo em que eu pego uma arma, ameaço alguém, falo, me passa a carteira, me passa o celular. Eu estou constrangendo essa pessoa a que ela entregue o celular, fazer algo que a lei não obriga. Um estupro também, tá? E aí a pessoa vai responder por roubo e por constrangimento ilegal? Lógico que não, porque isso geraria bis in idem, certo? Muito bem. Então, quando configuraria constrangimento ilegal? Aí o céu é o limite. Se eu pego uma arma, aponto para você e, dance, garoto. Vamos lá, dance. E aí eu estou obrigando você a dançar. Tem alguma norma que defina como crime ameaçar alguém obrigando essa pessoa a dançar? Não. Então eu vou, nesse caso, aplicar o constrangimento ilegal, certo? Então, proibir alguém de participar de uma reunião, ou então coagir a esposa a ir no cinema ver Vingadores, por exemplo, né? E aí então vamos lá, vamos no cinema. Eu não gosto de filme de super-herói. Vamos agora. E aí então eu coajo ela. Existe alguma norma que nem obrigar a esposa a ir no cinema ver os Vingadores? Não existe. Então eu me utilizo do constrangimento ilegal, tá certo? É uma norma subsidiária que vai ser aplicada quando eu não tiver a norma principal. Pois bem, temos a consunção,
princípio da consunção, que aí é o mais simples, em que o crime fim absorve o crime meio, correto? Então, para um homicídio, para praticar um homicídio, tem que ter lesão corporal. Então, eu dei 3 facadas no sujeito para matá-lo. Gerei lesão, e aí ele morreu. Então, essa morte, o homicídio, vai absorver a lesão corporal. Eu quis furtar uma casa, invadir a casa. Então, o furto vai absorver a violação de domicílio ou um eventual dano causado para arrombar a fechadura, certo? Um roubo que eu vou praticar, né, então é violência ou grave ameaça, vai absorver o crime de ameaça do 147, tá legal? Então, por último, quarto e último princípio da alternatividade, mais recente. Eu particularmente entendo que não é de conflito aparente de normas, mas muitos autores já assumiram como tal, como Rogério Grego, e é muito simples, ele vai ser aplicado nos tipos penais de ação múltipla ou de núcleo variado. É aqueles tipos penais que têm vários verbos. Então a ideia é o seguinte, se o sujeito no mesmo contexto praticar, tá, mais de uma das condutas previstas ali, então ele vai responder por um crime só. Né? Essa é a ideia. Então no crime de receptação, então o sujeito compra uma mercadoria roubada, transporta e guarda. Todas essas condutas estão previstas lá, mas ele vai responder o quê? Por um crime só, certo? Ou então o tráfico de drogas, é comprar a droga, transportar a droga, guardar, vender a droga. Tudo isso no mesmo contexto vai fazer com que ele responda por um crime só, tá ok? Então, resumidamente, esses são os princípios e essas são as formas como que eu posso resolver o conflito aparente de normas, certo? Espero que tenha sido de alguma ajuda, espero que tenham gostado. Se gostaram, então deixem um like aí, se inscrevam no canal e aí qualquer coisa podem me seguir, mandem alguma dúvida, mandem sugestões aqui nos comentários e aí a gente pode se encontrar também nas redes sociais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, valeu, um grande abraço e até a próxima.